Cansado do mesmo, buscando algo a mais, uma conexão mais real com a espiritualidade, uma comunidade que te entenda mais? Vou te perguntar uma coisa: você já viu a quantidade de igrejas que se denominam não igrejas, mas churches, que estão aparecendo na sua cidade, no seu bairro, qualquer lugar perto de você? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E o conto da Aya. Como tudo isso se interliga, e eu tenho uma visão meio que pessimista para isso. Mas lógico, depois da vinheta. Tentando se afastar daquela imagem mesmo, desassociar a sua imagem de uma igreja tradicional, uma igreja convencional. O que a Church tem feito? Ela tem utilizado de uma ferramenta do marketing que é muito boa para isso, que é o rebranding. As igrejas hoje não são mais como elas eram, mas elas estão se reinventando para conseguir ter muito mais pessoas dentro dela, muito mais seguidores. E é claro que ela usaria esse nome em inglês, né? Church, para fazer esse rebranding. E a palavra em inglês, logicamente, vai soar muito mais moderna, global, com um senso de novo, refreshing, né? E é claro que com o uso do nome em inglês vai soar aquela modernização, vai soar muito mais relevante nos dias de hoje, conectados pela internet. E lógico, porque para os mais jovens, adolescentes e tudo mais, que precisam das redes sociais para viver até certo ponto, isso vai soar muito melhor para eles, por estar em um ambiente muito mais engajado, muito mais novo, utilizando essa denominação diferente, alinhado com as suas necessidades, alinhado com aquilo que eles têm de visão de futuro, colocando um estilo de vida contemporâneo, um estilo de vida totalmente conectado, que faz sentido para as pessoas mais novas e também algumas pessoas mais velhas que querem ser diferenciadas. É até memético, né? Vamos ser sinceros. Tudo dentro dessas igrejas são cuidadosamente, né? Cuidado e planejado também, para que você tenha um produto que seja entretenimento e que haja também um engajamento totalmente emocional. A música, a iluminação, também o que o pastor está pregando ali, ele é nada mais, nada menos do que um marketing de experiência, que visa criar um ambiente acolhedor, um ambiente gostoso de estar e também memorável, para que as pessoas possam, se quiser, né, gravar, compartilhar e viver aquela experiência sabendo que lá fora não há nada que seja minimamente perto daquilo que elas estão vivenciando. E é por isso que eu lembro, por exemplo, da primeira vez que a minha mãe foi para a igreja evangélica. Quem não sabe, eu fui evangélico durante mais de 10 anos, é um longo período. Eu acabei tendo muito mais questões que a igreja não respondia e tudo mais, e eu acabei saindo fora. Até mesmo porque eu comecei a entender o mundo um pouquinho diferente, e eu saí dessa bolha, que era uma bolha legal, mas que não era uma bolha que sanasse as minhas dúvidas quanto ao mundo, e eu tinha muitas, então eu saí. Mas eu me lembro da primeira vez que minha mãe foi e como ela voltou. Ela falou que aquele culto que ela tinha visto foi a coisa mais linda do mundo, com cânticos, com teatralidade, que foi, eu até lembro, eu acho que foi um domingo de manhã, foi totalmente teatral, que tinha lá, porque era o domingo, o culto dominical, né? Então, de manhã era muito mais para os jovens, então foi muito teatral, muito teatral. E ela voltou assim, de um jeito que ela chegou pro meu pai e falou assim: você tem que ir. E meu pai foi, né? E até hoje eles vão na igreja, eu já sou desgarrado, vamos dizer assim. E o objetivo disso realmente era fazer o quê? Ter um tipo de conexão emocional entre as pessoas da igreja e as pessoas que estavam indo, os membros, né? Isso faz total sentido se você quer abordar pessoas e fazer com que elas sejam fiéis à sua marca. Independente que seja igreja, mas uma TV, por exemplo, perfumes fazem isso, você vê que existem N comerciais que têm um apelo emocional muito grande. E essas churches, elas utilizam dessas agências de publicidade e marketing para criar esse tipo de conexão também. E é aí que mora um pouquinho do perigo também. E com isso a gente tem que falar novamente das redes sociais e essas pessoas jovens. As redes sociais são ferramentas importantíssimas para que qualquer visão ou qualquer frase ou qualquer tipo de palavra ou qualquer coisa que você queira colocar na internet de ideia seja reverberada em 350 milhões
de celulares, de computadores ou qualquer coisa que você esteja assistindo. Esse vídeo mesmo aqui, comigo falando, é um jeito de eu tentar levar uma palavra para você, ou as minhas ideias para você. Então a gente tem que utilizar as redes sociais da melhor forma possível, utilizando desses pontos, dessas estratégias de marketing e publicidade, para que eu consiga colocar para você e reter a sua atenção o máximo possível, para que você me assista, que você possa digerir o que eu estou falando e para que você preste atenção somente em mim e naquilo. A diferença é, eu dou um ponto de vista aqui, com base em alguns pontos, e eu não peço para você seguir isso. Eu peço que você simplesmente entenda o que eu estou falando e que você tire uma conclusão posterior. Eu não imponho o que eu quero a você. Eu simplesmente tento fazer você pensar da sua maneira crítica, diferentemente de uma igreja. Marketing de conteúdo dentro de uma igreja, ela se fortalece como, né? Se manifesta por narrativas de superação, promessas de vida, uma vida melhor utilizando a fé. Você tem aí diversos, por exemplo, dentro da TV, dentro da sua TV. Quantos canais hoje em dia não são canais ligados ao evangelho, que vendem aquela ideia de superação, aquela ideia de que você pode superar qualquer doença se você tiver fé, aquela ideia que você pode ter milhões de coisas se você dizimar muito, ou seja, chega até caso de gente que dá o próprio carro como dízimo, esperando que vá ter lá na frente alguma coisa para ele. E esses pontos são muito sérios, né? Mas mesmo assim, as churches, elas fazem o quê? É uma promessa de vida melhor, uma ideia de superação, como eu falei, e logicamente, uma ideia de pertencimento àquela comunidade diferenciada, aquela comunidade moderna, aquela comunidade que está sempre ali para os seus próprios membros. Quem nunca viu um Reels ou um Twitch, né? Ou então a quantidade de vídeos que tem evangélicos dentro do próprio TikTok, de pessoas falando como é o dia a dia delas dentro dessa igreja. E essas igrejas não simplesmente têm aquilo que uma igreja tradicional tem, uma parte de alimentação, uma lojinha. Não, eles colocaram o rebrand novamente aí para colocar em inglês essas palavras. Então, alimentação não é mais alimentação ou lanchonete, é catering, né? O estacionamento não é mais estacionamento. O estacionamento é o parking. A parte que cuida das pessoas, faz assim o atendimento e tudo mais, não é mais o atendimento, é o hospitality. Isso daí é tudo para, de fato, soar o mais legal possível, soar o mais sensacional possível. Você tá num lugar que é totalmente descolado. E muitas dessas igrejas, diga-se de passagem, que nem o craque Neto diria, elas não parecem nenhuma igreja, elas parecem uma balada. Elas parecem um shopping, às vezes, de tão grande que elas são, tão bem feitas que são, né? E a quantidade de auditórios que tem ali para ter cultos, com tudo de primeira qualidade. E essas pessoas, esses jovens que estão ali nas redes sociais, eles dão seu testemunho. E testemunho é uma poderosa ferramenta social. É como se fosse o boca a boca. O boca a boca é uma das coisas que mais funcionam dentro da publicidade, propaganda e do marketing. Por quê? A partir da experiência de uma pessoa, essa pessoa está passando para outra qual foi a experiência dela e que ela está atestando que aquilo de fato é uma coisa boa. Então, esse poder do testemunho como uma prova social é muito benéfico para a igreja ou para qualquer tipo de produto. É a melhor forma de você vender um produto. E isso é o que a gente tem visto muito dentro das redes sociais. E logicamente, volto a dizer, construção da identidade de uma church e da sua comunidade dentro dá um senso de coletividade muito grande, o que faz com que as pessoas também queiram ser parte dessa comunidade. E olhando muito desses vídeos, eu não tenho como assim desassociar de algo que pode acontecer no futuro não tão distante, né? Que não me remeta a um tipo de ascensão teocrática,
Nós já temos uma bancada evangélica muito forte, nós já temos uma população que está crescendo muito, que são os evangélicos. Entendam, não tenho nada contra os evangélicos, tá? Fui evangélico. Mas, sendo Estado laico, você não pode colocar os seus direitos ou seus deveres em cima de mim. Nós temos que ter essa segregação. A gente tem que entender que temos as nossas diferenças e podemos ter qualquer tipo de religiosidade. Mas essa bancada evangélica, eles estão querendo, dentro dos seus dogmas, dentro das suas crenças, né, forçar leis que tenham esse vínculo religioso dentro do espaço nacional, sendo que o Estado é laico. E temos isso de que a comunidade evangélica está crescendo e dentro das redes sociais eles são super engajados e colocam para frente as suas ideias. E quanto mais esses seguidores, essas pessoas vivem mais nessa bolha evangélica, querendo ignorar qualquer tipo de outras ideias das pessoas que estão fora dessa bolha, quanto mais o tempo passa, mais fica difícil para que essas pessoas elas entendam outros tipos de ideia, o que faz com que que essas ideias sejam muito assim enfincadas, estejam muito intrínsecas a eles, na forma de pensar. Com isso, a sua visão faz com que muitas delas forcem as suas ideias em cima de outras pessoas também, querendo que sejam aceitas. E isso me remete muito a uma peça distópica, que eu vou ter que fazer um paralelo aqui, que logicamente é o Conto da Aia. Não tem como eu desassociar essa escalada evangélica ou escalada qualquer uma com o Conto da Aia. Vou falar um pouquinho do Conto da Aia. No Conto da Aia nos é apresentado Gilead, que é uma sociedade teocrática, distópica, onde a interpretação fundamentalista e radical da fé cristã justifica a opressão que as pessoas passam. Eles têm uma hierarquia social que se baseia na supressão dos direitos de algumas minorias, a supressão dos direitos individuais das pessoas, especialmente das mulheres. Por exemplo, lá as mulheres não podem ler, não podem escrever, não podem trabalhar, não podem estudar, não podem fazer nada, somente ser pessoas de fato que cuidem da família. E a ascensão de Gilead, de fato, ele não acontece de forma abrupta, ele é feito de pouquinho em pouquinho. É um processo gradual da tirada de liberdade das pessoas, da manipulação da linguagem e da imposição de novos códigos de condutas e da construção de uma narrativa de ordem e propósito sob uma perspectiva religiosa. A propaganda inicial ela é bem sutil, né? Ela é propagada, né, em promessas de estabilidade, retorno e o retorno dos valores tradicionais. Isso te lembra alguma coisa? Por exemplo, ser contra o aborto, ser contra as minorias, ser contra a LGBT, ser contra imigrantes, ser contra qualquer coisa que vá contra o status quo. Ou ficar pensando, nossa, olha, nos anos 60, os anos 60, 70, 80, quando tinha ditadura era bem melhor. Esse tipo de mentalidade, te lembra alguma coisa? E só para você saber sobre a história de Gilead, tá? Gilead é uma parte dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos teve uma guerra civil dentro deles, os Estados Unidos foi rachado ao meio e uma parte ficou esse povo que é super conservador, religioso e tudo mais, chamou de Gilead, onde diversas coisas acontecem ali. Eles têm um tipo de hierarquia social totalmente diferente. Por exemplo, os homens em postos de liderança são chamados de comandantes. Tem as aias, né? As aias são as mulheres que são férteis. Só para você ter ideia, o que aconteceu, né, no Conto da Aia? Havia uma diminuição da fertilidade, que eles diziam que era fertilidade masculina, mas não sabiam se era masculina ou feminina. E algumas mulheres que eram vistas como férteis, elas eram colocadas para ter relações sexuais com os comandantes. Isso com o aval das próprias esposas, porque as esposas poderiam ser inférteis. Mas aqui é só uma ideia, assim, não diz ao todo qual que é a história e tudo mais. Vai atrás, assistam a série que é excelente e vocês vão gostar. Vocês vão gostar tanto que eu vou parar nesse minuto aqui e vou falar pra vocês que pode ir atrás da série que vocês vão gostar. E vocês vão gostar também muito de clicar no botão do like agora,
clicar no botão do compartilhar e se você não é inscrito, também se inscreva aqui para dar aquela força maravilhosa. Eu vou esperar um pouquinho, você pode fazer isso agora enquanto eu tô falando. Não pode? Isso vai ajudar muito o canal e também clique no sininho para que sempre que tiver um vídeo novo aqui, você possa ter de primeira mão, tá bom? Agradeço muito. Bem, algumas churches elas adotam um discurso que enfatiza a ordem social, a importância das estruturas familiares e a promessa também de uma prosperidade material como sinal de uma bênção que o Senhor está lhe dando. Porque se você trabalhou, você dizimou, você vai ter prosperidade na sua casa por material. Essa narrativa de recompensa que nós temos, aliás, que tem também diversas outras religiões, tá? Não é apenas a religião evangélica que tem. Pode fazer sentido para um público que busca mais segurança e soluções para seus problemas, né? A gente já viu aí diversas vezes Andrei Zaurach, né? Que dizimou tanto para uma certa igreja aí pensando que ia estar salvando a sua alma, né? Todo mundo já sabe o que aconteceu. E ela buscando essa segurança, solução para os seus problemas, né? Tentar salvar a sua alma, né? Essa promessa de estabilidade que esses regimes autoritários, né, costumam oferecer para os seus membros, as pessoas da comunidade, em seus estágios iniciais ali. Tipo, quando você está fazendo um discurso, aborto não vai ter mais, essa terra será de Cristo novamente, não teremos mais pecadores, etc. Nós temos que voltar a falar disso daqui também, que é essas estratégias de marketing, elas frequentemente constroem, né, uma forte identidade de grupo, né, criando assim um senso de pertencimento e exclusividade. Todas as pessoas que estão ali dentro da church, elas se sentem exclusivas. E é meio idiota, né? Porque assim, Jesus era uma pessoa tão inclusiva, né? Não interessava quem fosse. Interessava que estivesse ali e quisesse fazer o bem. O cara era inclusivo pra caramba. E tem uma coisa dentro da igreja, church ou qualquer outra, que é assim: o sentimento de verdade que tem dentro lá. Tudo que a gente está falando aqui dentro dessa church é verdade e vocês não precisam pensar em nada. Tudo que eu estou falando aqui é verdade. Essa legitimidade também que você tem em um líder. E normalmente o líder de igreja, o líder em si, ele tem que ser um líder carismático, porque carisma constrói alicerces muito grandes e fortalece muito a genuidade daquele senhor naquilo que ele está falando, senhor ou senhora. O líder, ele não pode ser o quê? Ele não pode ser uma pessoa que seja contestada, que as suas ideias estejam erradas, nem nada. O líder, ele tem que ser alguém para realmente liderar e ser seguido. E é isso que essas igrejas fazem. Elas fazem tudo para que as pessoas vejam na figura do líder uma figura absoluta, uma figura de santidade. Você já pegou algum cara aí de algum canal de igreja evangélica que é esse tipo de líder? Você tá entendendo? E logicamente, o líder vai falar que aqui dentro nós somos corretos e lá fora, no mundo, as pessoas são ímpias. Porque isso eu já escutei muito. Essa centralização de autoridade, esse culto à liderança, né, pode gradualmente diminuir o espaço para algum questionamento que você tenha, como eu disse antes, formando assim líderes muito autoritários. Ou você segue o que eu tô falando, ou você não segue, ou você vai embora. E esse tipo de liderança a gente pode ver também em Gilead, dentro do conto da Aya, né? Essa supressão da liberdade de expressão, essa liberdade de pensar, né? Começa com a limitação do discurso e a imposição de uma narrativa teocrática. Assim como a informação que chega até as próprias pessoas de Gilead são informações que tem que passar pelo crivo de todos os maiorais. Ela é controlada e o pensamento independente ele é praticamente desencorajado em prol da fé, em nome da ordem e da fé. E não é esse o tipo de cenário que nós temos hoje. Nós temos escancarado a perseguição a grupos LGBT, blá 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 blá. Nós temos diversos livros que estão sendo cerceados por conta do conteúdo que eles têm ali, e tem até instituições de ensino que realmente estão sendo perseguidos.
O último que nós tivemos aqui, lá nos Estados Unidos, foi Harvard, que não quis entrar para a agenda do Trump, então qualquer tipo de investimento que ia ser feito em Harvard não está mais sendo feito. Toda essa supressão de direitos, essa supressão que a gente tem sobre o nosso próprio modo de pensar, ele reduz o debate saudável que nós podemos ter entre as mais diferentes tipos de esfera de sociedade que nós temos aqui, porque toda comunidade tem diversas pequenas comunidades dentro dela. E essa supressão, né, do modo de pensar, elas podem enfraquecer o debate. Enfraquecendo o debate, enfraquece também a autonomia individual de cada ser humaninho, né, que está dentro dessa sociedade ou que está dando voz para uma pequena porção da comunidade, fazendo com que as pessoas, principalmente as pessoas de igreja, se tornem pessoas conformadas, né? Essas coisas são assim mesmo. Ele é o dono da verdade e ele sabe o que está falando. Eu não sou a pessoa que vai de fato peitar ele nem nada. Eu acredito no meu líder, eu acredito na sua liderança, eu acredito nos seus ensinamentos, então eu não preciso pegar nada. Eu tenho que acreditar que aquilo é verdade e somente é verdade, e que qualquer pessoa está errada se falar alguma coisa sobre ele. Isso é, de fato, um regime autoritário, desencoraja o pensamento. E com isso, o que a gente pode também fazer um paralelo com o conto da Aya, tá? Gilead, ele construiu essa realidade paralela onde os seus dogmas são apresentados, né, como uma verdade única. Qualquer visão que for diferente daquilo que foi apresentado, ele é visto como uma heresia ou uma perversão da pessoa, um pecado punível de morte. E nesse ponto a gente tem uma coisa muito interessante, que é o quê? A partir do momento, se eu penso diferente, estou na mesma comunidade e penso diferente do meu próximo, e o meu próximo pegar e rechaçar aquilo que eu estou falando por algum motivo, e essa pessoa for ao líder e falar alguma coisa sobre aquilo que eu acredito, ou aquilo que eu falei, eu sou pecador e eu vou ser punido. Isso faz com que o quê? Faz com que as pessoas tendam a não mais expressar as suas opiniões e ser subservientes ao o status quo, ao que todo mundo pensa, não podendo dar um pio sobre aquilo que está dentro da cabeça dela. Isso daí a gente tem na igreja hoje, né? Que muitas igrejas, o que elas fazem? Elas tentam desvalorizar ou não dar crédito nenhum a qualquer outro tipo de religião ou qualquer outro tipo de conhecimento que as pessoas tenham em prol, né, da sua própria verdade, não é mesmo? E que essa verdade reside somente no livro, ou seja, na Bíblia, ou como para os muçulmanos, o Corão, né, o Alcorão, para os espíritas, o livro dos espíritos, se eu não me engano, e que isso está dentro do ensinamento de cada uma dessas comunidades. Nisso você cria de fato uma visão de mundo que é desconexa com a realidade e gera desconfiança de qualquer pessoa que escute qualquer coisa que vá contra os princípios, valores e aquelas verdades que elas escutaram dentro da igreja, e buscam nos seus líderes alguma palavra que sobrepõe essas verdades que os outros mundos estão falando, que as outras pessoas estão falando para eles, dando mais legitimidade para o líder ser autocrático, né, e falar para eles o que eles devem pensar e o que eles devem fazer, e que qualquer pessoa de fora dos círculos delas sejam aquelas pessoas que são colocadas como pessoas do mundo, que não sabem a verdade, que não sabem a palavra. O que Gilead tem para passar para a gente, né? A tragédia que foi Gilead, o que é Gilead, ela reside em parte, né, daquela aceitação gradual que a gente tem da opressão que é sentida, né? E a normalização do inaceitável. E no silêncio daqueles que de fato poderiam ter alguma voz e poderiam de fato ter resistido. A correlação que eu tracei aqui, ela não foi de fato, não busca equiparar as churches com Gilead ou o conto da Aya, por mais que eu tenha colocado aqui. É só para você entender como que as coisas começam. Não estou falando que vai terminar assim, mas é algumas coisas que a gente traça alguns pontos muito parecidos e que também faz com que a gente tenha algum tipo de medo. Espero que isso não aconteça na realidade. A ascensão, né, de qualquer grupo que busca moldar a visão das pessoas e dos seus seguidores, mesmo que seja com a maior assim das boas intenções, carrega consigo também um potencial
né? Para a manipulação e também para que você cale o pensamento independente. A história Gilead, o conto da Aya, ele nos serve como um ponto para a gente ver e entender, né, um lembrete bem sombrio de que a linguagem, a propaganda, a busca por ordem, poder, gradualmente, assim, pouco a pouco, pode pavimentar a gente para um mundo distópico que nem o conto da Aya. Um mundo onde ninguém pode falar nada, um mundo onde todo mundo está sendo observado e um mundo de medo. E é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não gostou de alguma coisa ou quer fazer algum tipo de comentário, fica à vontade para fazer um comentário aqui embaixo. Eu vou ler e escrever para você o que quer que eu tenha que escrever, né? Novamente, por favor, clica ali no like, clique no gostei se você realmente gostou disso. E novamente eu vou pedir para você clicar no botão do like. Se você gostou, por favor, deixa um recadinho aqui para mim. Se inscreva no canal, que isso ajuda demais. Clica no sininho, compartilha esse vídeo. Um beijo no seu coração e tchau!